Aqui se acham presentes a fim de se unirem pelo sacramento do matrimônio Eduardo Paiva Lacerda e Stephanie dos Santos Garcia. Se entre eles existir algum impedimento canônico que torne o casamento nulo ou ilícito, quem o souber é obrigado, sob pecado mortal, a denunciá-lo. Podem sentar um pouquinho. Quero expressar minha grande alegria de estar nesse momento, em nome da igreja, assistindo a essa união de vocês dois. Nós sabemos que é fruto de uma caminhada longa, de muita luta, de muitos sofrimentos, de muitos embates. Isso. É visível a emoção de todos, a todos boas-vindas, nossos amigos de Barra Mansa, de Parapeúna, sejam bem-vindos. Antes eu vou fazer a homilia durante a missa, mas antes eu tenho que dizer umas palavras para vocês, como a igreja prescreve. Primeiro, o sentido do matrimônio, né? O que é o matrimônio? O matrimônio é uma aliança instituída por Deus entre o homem e a mulher. Deus que criou o homem e mulher na sua diferenciação dos sexos, colocou nos dois atrativos mútuos e os uniu e os abençoou e disse: crescer e sede fecundos. Portanto, a união matrimonial é uma união instituída e querida por Deus, que tem um duplo aspecto, ou uma dupla finalidade. O aspecto unitivo e o aspecto procriativo. Então, o matrimônio, ele tem esse duplo aspecto. Um não se separa do outro. Unitivo porque um homem se une à sua mulher, mulher ao seu marido, os dois formam assim uma só carne não apenas do ponto de vista físico, mas sobretudo do ponto de vista da própria vida dos dois. É o entregar-se e o receber mutuamente o outro, para que possam constituir uma vida a dois, caminhando rumo à vida eterna. E por isso a igreja chama de consórcio de toda a vida. Consórcio vem de duas palavras latinas, um prefixo com e sors, que significa sorte. E esse sorte, não sorte no sentido de um jogo, por exemplo, mas sorte no sentido da própria vida. Vocês vão unir agora as duas vidas de vocês e vão formar uma só. É um consórcio. Quer dizer, é um consórcio. Toda a vida, todo o futuro, toda a existência de vocês aqui na Terra vão estar agora juntas para caminharem juntos enquanto estão aqui, com um fim. E esse fim é o céu, é a vida eterna. Então o matrimônio, ele é essa união, mas é uma união fecunda. Quando Deus disse crescer e sede fecundos, não disse apenas com relação aos filhos, que é um dos fins do matrimônio, mas essa fecundidade é uma fecundidade do amor, para que vocês juntos cresçam e se santifiquem, cresçam espiritualmente, cresçam moralmente, cresçam intelectualmente, psicologicamente, quer dizer, que vocês cresçam. Então essa fecundidade, em primeiro lugar, é um dom para vocês dois, que Deus vai dar através desta união de vocês, para que vocês cresçam juntos. Por isso exige que haja uma maturidade mínima para que o casal possa se doar e receber e constituir assim o matrimônio e a família. Mas esse é o primeiro aspecto, o aspecto unitivo.
O segundo aspecto é o aspecto procriativo, porque o casal é chamado por Deus a participar da obra criadora de Deus, dando pessoas à terra e bem-aventurados ao céu. Esta união matrimonial, querida por Deus já desde a criação do mundo, foi elevada por Jesus Cristo a um sacramento, à dignidade de um sacramento. Ou seja, entre dois cristãos, filhos de Deus, entre dois cristãos, membros do corpo de Cristo, essa união ela é realizada pelo próprio Espírito Santo, que dá graças especiais ao casal para viverem esta vocação. Acho que nós vamos falar na homilia da missa. Portanto, quando se entra na igreja para o matrimônio, vocês não estão pisando num território sagrado, que é a igreja. Mas ao dizer o sim de vocês, vocês estão dentro de toda a sacralidade, dentro do sagrado. Quer dizer, o dizer sim não deve ser um ato apenas da boca para fora, ou um ato comum que todo mundo já espera, mas esse sim é um sim à entrega total a Deus, um sim da entrega total ao outro, um sim que se dispõe a viver matrimonialmente esta nova realidade a partir de agora. Um sim que deixa o passado, que deixa pai e mãe, um sim que deixa aquelas manias, aquelas imaturidades, aqueles defeitos que vocês carregam há muito tempo e que podem prejudicar a vida matrimonial. Esse sim deve significar para vocês uma mudança total de vida. Até agora vocês pensaram em vocês mesmos, individualmente. A partir de agora vocês vão pensar no outro, em conjunto. Por isso vai exigir de vocês muita responsabilidade, vai exigir amor, vai exigir renúncias, sacrifícios, capacidade de acolhida, capacidade de perdoar e muita responsabilidade de um para com o outro. As famílias agora entregam vocês um ao outro. Continuam como acompanhando, é claro, mas para vocês a realidade agora é outra. Mas não se esqueçam que vocês terão a graça de Deus o tempo todo. Usem dessa graça. Coloquem Deus na vida de vocês, sobretudo através da oração em comum, através da vivência da fé, através dos sacramentos e, sobretudo, através da abertura total a fazerem a vontade de Deus. Que esse sim signifique para vocês esta nova vida de vocês a partir de agora, como um compromisso de fé, de confiança em Deus e, sobretudo, de muito amor. Amém. Eduardo quer receber Stephanie aqui presente por sua legítima esposa, conforme o rito da Santa Madre Igreja? Quero. Stephanie quer receber Eduardo aqui presente por seu legítimo marido, conforme o rito da Santa Madre Igreja? Quero. Eu, Eduardo, te recebo, Stephanie, por minha legítima esposa, pelo sacramento do matrimônio, por toda a vida. Eu, Stephanie, te recebo, Eduardo, por meu legítimo esposo,
pelo sacramento do matrimônio por toda a vida. Ego coniugio vos in matrimonium, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Eu vos uno em matrimônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta. E pela aspersão da água benta, o Senhor Deus vos dê a sua graça e a sua bênção. Como sinal dessa entrega mútua, um vai dar ao outro o anel da fidelidade, a aliança, né? Então traz as alianças aqui. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Domine exaude ratione meam. Dominus vobiscum. Oremus, benedic Domine, annulo unc qua nos in tua nomine benedicimus, utque eus gestaverit fidelitate integra sui sponso tenens, in pace et voluntate tua permaniat, atque in mutua caritate semper vivat, per Christum Domino nostrum. Stephanie, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eduardo, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora os dois se ajoelham. Agora todos fiquem de pé para fazermos juntos a oração por este casal. Confirmai, Senhor, o que realizastes em nós, do vosso templo santo que está em Jerusalém. Repitam todos comigo. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Protegei os vossos servos que esperam em vós, meu Deus. Enviai-lhes do vosso santuário o vosso socorro, defendei-os do alto de Sião. Sede para eles, Senhor, uma fortaleza diante do inimigo. Senhor, ouvi a minha oração, chega até vós o meu clamor. O Senhor esteja convosco. Oremos. Senhor, volvei o vosso olhar, nós vos pedimos, sobre estes vossos servos, e concedei vossa benévola assistência a esta vossa instituição que destinastes à propagação do gênero humano, a fim de que se conservem com o vosso auxílio os que se uniram sob a vossa autoridade, por Cristo nosso Senhor. Agora vocês vão ficar de pé. Agora vamos começar então a Santa Missa. O casal já casado, já participa da missa, primeira missa de casados, viu?
poder então receber a Eucaristia, receber Nosso Senhor, e vai dar essa força para vocês durante essa caminhada.
del sistema. Exaude-nos, omnipotência et misericordia Deus, ut quod nostro ministrator officio, tua benedictione possus incleatur, per Domino nostrum Iesum Christum Fium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lexio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Ephesius, fratres, mulieres viris suis, subitetis sinte sicu Domino, quoniam vir caput est mulieris, sicut Christus caput est ecclesiae, ipse salvator corporis eius, sed sicut ecclesia subiecta est Christo, ita et mulieris viris suis in omnibus, viri, diligite uxores vestras, sicut et Christus ilexit ecclesia, et se ipsum tradidit proea, utilam sanctificare imundam slavacro aqua in verbo vitae, et ut exhiberet ipse gloriosam ecclesia, non habente immaculum aut rugam, aut aliquid uius modi, sed ut siti sancta et immaculata. Ita et viri debet diligere uxores suas, et uti corpora sua, qui suam uxorem diligit, se ipsum diligit, nemo eni unquam carnem suam odio abuit, sed nutrit, et fovet eam,
sicut et Christus ecclesia, quia membra sumus corporis eius, de carne eius et de ossibus eius, propter hoc relinquit homo patrem et matrem suam, et aderebit uxoris sui, et ierunt duo in carne una, sacramentum hoc magnum est, ego autendico in Christo et in ecclesia, veruntamem et vos singuli, unus quisque uxorem suam, sicut isse ipsum diligat, uxo autentimiat virum suum. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Efésios. Podem sentar vocês. Irmãos, as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho de água. Pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha nem ruga, ou qualquer coisa, qualquer reparo, mas santa e sem defeito. É assim que os maridos devem amar as suas esposas, como amam o seu próprio corpo. Aquele que ama a sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Pelo contrário, alimenta-a e a cerca de cuidado, como Cristo faz com a igreja. E nós somos membros desse corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu digo isto com referência a Cristo e à igreja. Enfim, cada um de vós também ama a sua esposa como a si mesmo, e que a esposa tenha respeito pelo seu marido. Amor
accesserunt ad Iesum Phariseum, tentantes eum et dicentes, si licet homini dimittere uxorem suam, quecunque es causa, qui respondens aeties, non legistis, quia fecit homini ab initio, masculum et feminam fecit Deus, et dixit, propter ac dimitte homo patrem et matrem, et aderebit uxoris sue, et erunt duo in carne una, itaque ia non sunt duo, sed una caro, quod ergo Deus, uniuncit homines non separe. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse por isso: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Podem sentar. O homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. São Paulo diz que aí nós temos um grande mistério, que entre cristãos representa e realiza o grande mistério da união de Cristo com a sua igreja. O matrimônio é uma vocação. Uma vocação, e toda vocação é um chamado de Deus. Todos nós, como cristãos, somos chamados por Deus à santidade. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Mas, como Deus é quem chama, é Ele quem estabelece o modo e como Ele quer essa perfeição. Pois, na realidade, a perfeição consiste na nossa comunhão com Deus. Todos nós somos chamados a ela. Todos somos chamados a vivermos esta união com Deus, que consiste exatamente no amor. Aquele que me ama, diz Jesus Cristo, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e nele faremos morada. Portanto, a santidade consiste nessa comunhão com Deus, aqui na terra, que começa e depois tem a sua plenitude no céu. Nós fomos criados para isso. Muitos acham que nós fomos criados para ter muito dinheiro, outros para ter muito poder, outros para gozar a vida, mas muitos que vão por esse caminho se enganam, porque a verdadeira felicidade não está em possuir coisas ou em aproveitar das coisas que existem no mundo, embora sejam importantes e necessárias para a nossa vida aqui na Terra, mas a felicidade plena o homem só encontra em Deus. Isso é nisso que consiste a santidade e é nisso que consiste chegar ao fim para o qual Deus nos criou. Mas Deus que chamou todos nós à santidade, e a santidade consiste nessa comunhão, nessa relação nossa de intimidade com Ele, é Ele quem vai estabelecer
como Ele quer esta relação, como Ele quer essa comunhão. Ele escolhe 2 caminhos e estabelece para nós. A uns Ele chama a vida consagrada, a um amor indiviso, a um amor total, em que o homem deixa tudo para segui-lo, e segui-lo na radicalidade, ou seja, sou todo teu, Senhor, e não quero outro amor a não ser o teu. São as almas consagradas, seja na vida religiosa consagrada, seja na vida religiosa no século, também consagrada, ou vivendo em comunidade, sempre através do celibato, seja um sacerdote, seja um religioso consagrado, mas que deixa tudo para entregar esse amor total a Deus, e é Ele quem chama esse amor. Eu quero ser amado dessa forma, por isso eu te quero todo ou toda para mim. Mas há outros, e Deus chama de outra forma, como é o caso do casal. Deus dá essa vocação para que os dois se conheçam, se unam e participem desta vida do próprio Deus no matrimônio. Então Deus os chama à santidade na vida matrimonial. É muito significativo o fato de Jesus ficar na vida de família 30 anos, exatamente para mostrar que é na vida de família, nas conversas do dia a dia, nos costumes do dia a dia, nos trabalhos, nos sofrimentos, nas dificuldades, nas cruzes, é aí que Ele quer atuar e é aí que Ele quer que o casal se santifique com seus filhos. Por isso o matrimônio é uma vocação também. E é uma vocação grande, em que vocês são chamados por Deus para participarem da própria vida dele. E como leigos, vocês na terra, na sociedade, vocês submeterem essas realidades do mundo ao doce reinado de Jesus Cristo. Portanto, matrimônio é vocação e missão. Vocação porque vocês são chamados a serem santos e a se santificarem um com o outro e com os filhos. O salmista Davi, lá no Salmo 127, falando da esposa, ela diz, falando ao marido sobre a esposa, tua esposa será como uma parreira carregada dentro da tua casa. E a parreira aí tem o sentido da fecundidade, não só física, mas da fecundidade moral, é a grande inspiradora. A mulher é essa grande inspiradora, é aquela que auxilia, aquela que está junto, aquela que cuida, aquela que se preocupa, aquela que consegue ver inúmeras coisas ao mesmo tempo, está sempre atenta, cuidando do seu marido, dos seus filhos, preocupada também com a própria vida de família, se um filho está doente, se um filho está sadio, se o filho está descoberto, se o filho está com frio, se o filho está cansado. Então, a Bíblia coloca a mulher como essa parreira carregada, que dá tantos frutos, e é da parreira que sai o vinho, né? Ou seja, que dá esses frutos, e o vinho foi sempre símbolo do amor, quer dizer, é aquela que dá o toque do amor de Deus, e o amor maternal de Deus dentro de casa. E é interessante que logo depois o salmista Davi, nesse mesmo salmo, diz, tua mulher é parreira carregada e teus filhos são como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Depois do inverno, onde tudo parece que secou, onde tudo parece que morreu, aí as oliveiras, as plantas começam a brotar e aí mostram a vida. Então os filhos são sempre esse sinal da vida, da graça e da vida de Deus que brota em casa. Teus filhos como brotos de oliveira, que vão dar frutos a seu tempo ao redor da tua mesa. Brotos que precisam serem protegidos, cuidados, alimentados, acompanhados. Essa é a grande responsabilidade e o cuidado do marido. Então, é uma vocação, a santidade, e agora a santidade a dois. A mulher santifica o marido e o marido santifica a mulher. Eu poderia falar o contrário, né? Um leva o outro para o inferno, mas não vou dizer não, já disse. É só ter o cuidado de um procurar santificar o outro,
para que possam ajudar um ou outro nesse caminho de santidade. Com paciência, com caridade, né? Com responsabilidade, né? Com espírito de sacrifício. Mas saibam que Deus dá a missão a vocês de um cuidar do outro. Porque Deus cuida de todos nós. Mas no caso do casal, Deus disse: Eduardo, cuida da Stephanie para mim. Estou entregando na tua mão. Depois vai Deus. Quando chegar lá diante de Deus, Deus vai perguntar: e aí, cuidou dela? Ah, Senhor, não sei. Naquele dia não cuidei bem. Meu filho, você devia ter cuidado. E vai dizer a mesma coisa para a Stephanie. Cuidou bem do Eduardo. Esse cuidado mútuo, que é feito com carinho, com atenção, é o grande senso de responsabilidade que Deus dá para o casal. Por isso é preciso muito amor, muito diálogo, muita compreensão. É esse grande mistério de que Deus fala, que São Paulo fala na epístola de hoje. Mulheres, diz São Paulo, sede submissas a seus maridos, como ao Senhor. Falar isso no século XXI, vão chamar o padre de machista, com tantos feministas pelo mundo, falar isso. A mulher submissa ao marido, aí já remonta a ideia, associa a ideia daquele marido que maltrata a mulher, que pisa, que tem nela um tapete em que ela vai ficar a serviço dele. Essa é a imagem que colocam quando ouvem essa frase de São Paulo. Mas não é esse o sentido. O sentido, ela diz como ao Senhor. Quer dizer, a família é uma sociedade, a célula máter da sociedade. E em toda a sociedade, para haver harmonia, é preciso alguém que cuide primeiro, depois alguém que cuide segundo, depois os filhos. Então, assim como o marido é a cabeça da família, a mulher é o coração, e não significa que ela é diminuída por isso, muito pelo contrário. Ela é engrandecida por aquilo que ela faz, por aquilo que ela deseja, por aquilo que ela é capaz de fazer e comunicar e coordenar. Por isso é engrandecida. Mas, psicologicamente, Deus criou o homem mais racional. Embora a mulher também tenha razão, é claro. E criou a mulher mais emoção, mais sensível, mais cuidadora dos detalhes. Por isso os dois se complementam. E o homem, então, racionalmente diz: vamos fazer assim. Mas ouve a mulher. Fala com ela. Os dois entram num acordo e ele decide. E isso é interessante, que quando houve o pecado de Adão e Eva, Deus foi pedir contas a Adão. Por que você se deixou levar por ela? E ele, ao invés de se arrepender, culpa a Eva. Que não seja assim na vida dos casais. Por outro lado, Deus cobra do homem aquilo que é mais difícil para ele, por ele ser mais racional. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e deu por ela a própria vida. Então, como ele é mais racional, é mais difícil ele se entregar totalmente ao amor. Não diga paixão, porque a paixão é coisa passageira, os homens se entregam mesmo à paixão, mas não é nesse sentido, é o amor mesmo verdadeiro de alguém que se doa, que se entrega. Então, o homem tem como modelo o próprio Jesus Cristo, que se entregou pela igreja derramando o seu sangue. Então, é dar a vida pela sua mulher, Eduardo. Dar a vida pelos seus filhos. É isso que Deus espera de você a partir de agora. Dar a vida. É isso que Deus espera do homem. E é triste a gente ver que o homem às vezes não assume a sua responsabilidade de marido. Só quer saber de coisas de fora. E não pode ser assim. Um domingo o homem não está em casa. Dia que Deus fez para a família ficar reunida, o homem prefere passar o dia com os amigos, bebendo cerveja, jogando futebol, e nas festas, e a sua família está lá, a sua mulher, só para fazer comida. Não pode. Não foi para isso que Deus fez. Pode ter seu momento de lazer, tudo bem, não? Até precisa, porque o domingo é também para isso, mas a prioridade é a sua família e os seus filhos.
Então esse cuidado deve ter. Então, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e deu por ela a própria vida, quer dizer, dar a vida no dia a dia. E a mulher, respeite o seu marido. Não vá tratá-lo mal, não vá desmoralizar. É horrível quando a mulher não respeita, e briga, e xinga, e rebaixa. Às vezes o marido, para evitar brigas, fica calado e se submete, mas não é assim que a coisa deve correr, né? Então, tem que ter esse respeito, pisar no marido, falar mal dele, ir lá para a casa da família e ficar falando mal, isso não pode. Deve conter, né? Aliás, a impulsividade é uma característica das pessoas imaturas. E tanto de um lado quanto do outro deve cuidar para não se deixar levar pela impulsividade, porque uma vez a palavra, depois que ela é solta, não tem mais como voltar, e ela vai como uma flecha que pode ferir, machucar. E quantas feridas muitos casais carregam durante toda a sua vida e vão levando com sofrimento no próprio relacionamento. Por quê? Porque faltou o respeito no modo de agir e, sobretudo, no modo de falar. Como se trata o outro? Então, a Sagrada Escritura chama a atenção para que os casais tenham esse cuidado, né, de se respeitarem, para que não criem essas feridas que depois, com o passar do tempo, podem levar a consequências desastrosas. Então, sejam santos. Essa é a vocação e a missão de vocês na sociedade, de ser a família que mostre para os outros, como família, a importância de viver em Deus. E como disse no início, a função do leigo é submeter as diversas atividades temporais ao Evangelho, a Jesus Cristo. E essa é a missão de vocês na sociedade. E já receberam a graça do sacramento, recebem agora a Eucaristia, e que Deus Nosso Senhor acompanhe vocês durante toda a vida de vocês, para que sejam santos e um dia possam estar no céu, com todos os filhos que Deus Nosso Senhor enviar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dominus vobiscum. Con spiritu tuo. In te Excelsus canimus
omnipotente, ad utilitate in quoque nostrum, totiusque ecclesiae sue sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum tua guarda. Amen. Dominum. Gratiae sagamus. Domino Deo nostrum. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, ecum et salutare, nos sibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, perque majestatem tuam laudant angeli, adorat dominationes, tremunt potestates, celi celorumque virtutes, haci beata serafim, soc exaltatione cum celebrant, cum quibus et in nostras voces, ut admitio beas de precamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus,
Secularum. Recepiti salutaribus emoniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Propitiare Domine supplicationibus nostris, et institutis tuis quibus propagatione humanae generis ordinassi, benignus assiste, ut quod te auctore iungitur, te auxiliante servetur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Deus, qui potestate virtutis Tue, de nihil cuncta fecisti, qui dispositis universitatis exordis, homini ad imaginem Dei facto ideo inseparabili mulieris adiutorium condidisti, ut femineo corpore de virilitatis carne principium, docens quod ex uno placuis et institui, nunquam licere disiungi. Deus, qui tam excellente mysterio coniugale consecrasti, ut Christum et ecclesiae, sacramentum praesignares, in federe nuptiarum, Deus, per quem mulier iungitur viro, et societas principaliter ordinata, ea benedictione donatur, que sola nec per originalis, peccati penam, nec per diluvi est ablata sententiam. Respice propitius superanque famulam tuam, quam maritali iungenda consortium, tua se expetit protectione muniri, ut sit in ea iugum dilectionis et pacis, fidelis et casta nubati in Christo imitatrixque sanctarum permanet feminarum. Sit amabilis virus sua, ut Rachel, sapiens ut Rebecca, longeva et fidelis, ut Sara, nihil in ea ex actibus suis eile actor prevaricationis usurpet, nexa fidei mandatisque permaneat, unitora iuncta contactus illicitus fugiat, muniat imitationes suam robare discipline, sit verecundia gravis pudore venerabilis, doctrinis celestibus erudita, sit fecunda ut insobole, sit probata et innocens, et ad beatorum requiem atque ad celestia reina perveniat. Ut videant ambos filios filiorum suorum, usque intersem et quarta generationem, et ad optatam perveniat senecitutem, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui donis Dei,
veste omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeterna, indulgentia absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, libat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Eis o Cordeiro de Deus, diz aquele que tira os pecados do mundo. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo guarda as vossas almas para a vida eterna. Sumus omnipotens Deus, instituta providentia Tue pio favore comitare, ut quos legitima societate connectis, longeva pace custodias, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui Te convivit et regnat, in unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Et cum spiritu tuo. Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus Jacob, et vobiscum, et ipse impleat benedictionem sua in vobis,
ut videatis filios, filiorum vestrorum, usque ad tertiam et quartam generationem, et possiam vitam aeterna beatis sine fine. Adjuvante Domino nostro Iesu Christo, qui cum Patre et Spiritus Sancto, vivit et regnat Deus per omnia saecula saeculorum. A liturgia manda que agora, nesse momento, o padre diga umas palavras graves. Tudo que eu falei foi grave, foi sério, né? Mas admoestando a vocês para que vocês amem um ao outro. Isso a igreja está dizendo agora do altar. O compromisso do amor. Amor não tem geração espontânea. Amor vem de Deus e é um compromisso daquele que serve a Deus. E o compromisso de vocês amarem um ao outro, como compromisso diante de Deus e diante do outro. Amem-se mutuamente. Observem mutuamente a fidelidade, não só de um para com o outro, mas a fidelidade ao próprio matrimônio, como um sacramento. O que é que Deus quer no matrimônio? Então eu sou fiel. Fidelidade um ao outro e a castidade conjugal, a castidade própria das pessoas casadas. Então, observem essa castidade própria do matrimônio. E procurem educar os filhos na santa religião católica, de modo bem aplicado e cuidadoso. Os filhos devem ser preparados para vocês, para ficarem no mundo, enfrentarem as coisas do mundo, sim, mas tendo como fim a vida eterna, como fim o céu. Deus, Pátria, e Filhos e Espírito Santo. Dominus vobiscum. Início Santo Evangelho segundo Ioane. No princípio era de verbo, muito verbo era tapodeu, Deus era de verbo, cara que participa por Deus. Omnia peripsum facta sunt, sin ipso facto est, in quod factum est. In ipsi vita erat, vita erat lux hominum, et lux in tenebres lux, et tenebrero comprendere. In tomum missis a Deus, que nomen erat Ioannis. E que vente testemunho per bere de lumine, tomum scrivere perigo. Non erat de lux, ad testemunho per bere de lumine. Erat lux vera, quae illuminet omni netro mundo, e mundo erat mundus peripsum factus est mundus eunum conior. In propria vente sui non receperunt, quod votaut receperunt tuditis potestate in Filus Dei Filii, is qui credit in nomine eius, no ex sanguinibus, equo ex voluntate carnis, equo ex voluntate viris, decisiones sum. Verbum caro factum est, habitat in nobis, et vivit gloriam meus, gloria quasi, unigenitor Patri, per gratia et veritatis.